Olá, estamos aqui para mais um Papo de Município com você, servidor municipal que nos acompanha aqui sempre, toda semana no Grupo GTM Web no Papo de Município. Papo de Município de hoje tem convidado especial, Adimar Rezende, fiscal de tributos lá do município de Rondonópolis, que está aqui conosco, todo mundo conhece ele, né? Como representante dos nossos municípios na Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional. Até pouco tempo, o Adimar Rezende era nosso representante lá, desde os grupos técnicos até assumir a função de membro titular da Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples. E Adimar, hoje, obrigado por estar conosco aqui hoje, né? Nesse Papo de Município. E hoje o assunto com o Adimar aqui é sobre a construção civil. Vamos conhecer um pouquinho do modelo de fiscalização que está sendo introduzido no município de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, sobre a tributação do ISS na construção civil, sobre a regularização de tudo isso. Como é que estamos, Adimar? Tudo bem? Uma honra, um prazer estar aqui com você, Eudes, no Grupo GTM Web, junto aos colegas de município. É uma grande satisfação estar aqui conhecendo a cidade, mais uma vez, conhecendo um pouco mais da cidade. Já tivemos aqui várias vezes, isso nos ajuda a conhecer um pouco mais da capital do Rio Grande do Sul, e estar no Grupo GTM Web é um grande prazer, uma grande satisfação, um grande aprendizado para nós estar convivendo com os profissionais que aqui trabalham. Vamos falar então do ISS da construção civil. Qual é o modelo? A construção civil hoje é uma situação diversa, eu diria assim, né? Nós temos aí discussão no STF em relação à base de cálculo, né? Se tem dedução de materiais ou não. Temos as questões que envolvem a própria lei complementar, que está no Senado agora para aprovação ou não, os relatórios aí, que lá também tem assunto relativo a isso. E tem no interno muros aí, né, as nossas questões que envolvem aí a máfia do ISS em São Paulo e que gerou aí uma série de malfeitos a partir da possibilidade também das deduções. Mas como é que é o modelo hoje que está sendo adotado em Rondonópolis para a fiscalização da construção civil? Perfeito. Entre tantas discussões que nós temos, inclusive a STF, temos decisão da STJ de uma forma, a STF de uma outra, então isso dificulta o trabalho dos municípios, a dúvida, como é que eu vou trabalhar, como vou fiscalizar essa questão. Verdade. Vou procurar não falar dessas dificuldades que tem dos colegas de fisco aí, porque isso é uma repercussão enorme, negativa para a nossa carreira, infelizmente. A gente não condena e não vamos abranger, infelizmente não deveria ser praticado. E isso, diante de tantas dificuldades que nós temos na fiscalização, o que acontece? Um caso típico, as empresas estão indo para os municípios, de outros municípios, construir lá. Se a fiscalização local não acompanha de perto essas obras, essas empresas têm uma grande possibilidade de vir embora, não deixar sua parcela para a sociedade local, ou seja, a sua contribuição do ISS lá naquele município, apesar que a Lei Complementar 116 determina que o tomador de serviço faça a retenção desse ISS, mas nem todos fazem. Se não há uma fiscalização, não há um acompanhamento próximo por parte dos fiscos locais. Os municípios... Uma orientação mais próxima também do tomador, também. O tomador também está bastante atento a isso. Tem que estar bem orientado, bem trabalhado. Rondonópolis, o que nós definimos já de muito? As grandes obras. É uma região que está se industrializando, então o Estado está crescendo muito, graças a Deus, a economia está indo bem, e com isso vem obras de grande porte para os nossos municípios. Sim. Rondonópolis especificamente. Nós temos uma boa prática. Das maiores obras, já fomos lá, nomeamos o empreendedor como substituto tributário. A legislação permite, a gente já vai lá, nomeia ele, não deixa só aquela liberdade que tem dentro da 116, que ele tem ciência, ele toma ciência do decreto que está o nomeando. Então, ali você já fecha o cerco com ele, fala, para, você é substituto tributário. Isso em relação à empreiteira principal que vai para lá. E são as grandes construtoras no país hoje que vão para lá. Um segundo passo, para evitar isso, o que nós fazemos? Nós pegamos essa construtora principal e a nomeamos também como substituta tributária em relação a subempreitadas. Então isso nos garante um certo conforto ali, ou seja, nós temos dois contribuintes de grande porte trabalhando para o município, ou seja, eles são responsáveis, um pela empreitada principal e esse segundo
pelas subempreitadas, que ninguém constrói uma obra sem subempreitada, uma obra de grande porte como a que nós temos acontecido lá. Mas fora isso, temos inúmeras obras que acontecem na cidade, residenciais, comerciais, industriais, de menor porte, que não passa pelo obras nosso... locais, né? Obras locais. Do cidadão comum, do comerciante que faz uma ampliação, uma reforma, uma alteração, e que efetivamente também deve fazer parte desse perfil fiscalizatório. Perfeito. São os nossos contribuintes, os rondonopolitanos lá estabelecidos, sim, e alguém que vai de fora, mas com empreendimento de menor vulto. Claro. Então nós temos um grande vulto ali, um terminal rodoferroviário lá, o maior da América Latina. Então, essa obra gerou muitos recursos para o município, gerou inúmeras empreiteiras, inúmeras situações lá. Então, isso foi muito bom durante a sua construção e ela continua em expansão ainda. Essas aqui, a gente tem esse cuidado especial. Fábrica de cerveja, por exemplo, foi instalada lá. Então, essas obras de vulto grande, a gente tem esse controle que facilita. Mas as demais não. Então, tem grandes empreendimentos ainda, não estratosféricos, vamos colocar assim. Não chamam assim, tanta atenção, não são geram, corriqueiros no dia, não são, mas que no volume, ao longo que são várias situações como essa, se avolumam também se a gente fizer a soma. Sim, são importantes essas arrecadações. A implantação da empresa em si é importante para o município, mas também a arrecadação do ISS daquelas obras, ou seja, elas são varejo, vamos dizer assim. Esse tipo de obra a gente pode qualificar como obras de varejo, lá perante a fiscalização. O que nós chegamos diante de tantas dificuldades para se fiscalizar? E qual é a linha que está sendo levada pelo município no sentido de acompanhamento, aí, de regramento para conseguir evitar a evasão maior do ISS, até o acompanhamento para garantir esse recurso? Então, essa é uma nova fase que a fiscalização está trabalhando. É um trabalho conjunto da Secretaria de Habitação e Urbanismo, que é responsável pela aprovação de projetos, concessão de alvarás de construção, reforma, ampliação e também alvarás de aceite, e a Secretaria Municipal de Receita, que é a nossa Secretaria da Fiscalização. Nós estamos buscando lá na Secretaria de Habitação hoje as informações sobre os alvarás, ou seja, cada dia 15 agora, o trâmite de informações vai existir entre as duas secretarias. A cada dia 15, a Secretaria de Habitação e Urbanismo vai passar para a fiscalização tributária uma lista com dados, tem uma planilha específica lá, com dados pré-determinados, com todos os dados possíveis para aquele imóvel, aquela obra lá, ou seja, onde ele vai nos informar. Esses dados são, Admar, da fase do habite ou da fase do projeto de construção? Não, da concessão do alvará. Para o alvará de construção. De construção, lá ampliação. Na fase inicial, portanto. Inicial. Pode Antes ser alvará. até da construção. Sim, pode ser alvará de construção, de reforma, de ampliação, ou até mesmo alvará de aceite, quando vai regularizar a obra. A gente vai ter esse acesso a essas informações, ou seja, cada dia 15, a Secretaria de Habitação e Urbanismo vai repassar para a fiscalização tributária as informações dos alvarás liberados no mês anterior. Ou seja, eles têm 15 dias para fechar o mês e passar para nós. Ou seja, a gente vai acompanhar isso de perto, ou seja, vamos saber onde estão as obras, quais o tamanho delas, qual que é a natureza dessa obra, se é construção, ampliação, reforma, se é um alvará de aceite, vai regularizar. Então isso a gente acompanha de perto hoje, é ótimo. Nós temos também a possibilidade com isso de que fazer uma visita lá, se o empreendedor é uma pessoa física, mas o nosso Código Tributário também permite que ele seja substituto, a 116 não fala especificamente disso, fala mais de pessoa jurídica ser substituto, mas nosso Código Tributário, no artigo 150, permite que nós o nomeamos substituto. Como substituto em relação àquela obra, faz essa visita com ele, acerta com ele o recolhimento do ISS sobre aquela obra. Então, esse é um projeto bom. Tem a fase final. Para fazer essa fase do... Vamos por partes aqui. Certo. Para fazer essa fase do aperfeiçoamento ali, do acerto com o substituto, é baseado em algum parâmetro? Então chegamos à verificação de que existem obras que a Secretaria de Habitação está encaminhando lá para a área de receita e a fiscalização está acompanhando isso. Aí nós vamos até a obra para fazer as verificações. Em algum momento, para fazer os ajustes desse eventual acerto que existe aí, existe algum parâmetro? Sim. Quais são os parâmetros que a fiscalização está usando? Questão mão de obra. A gente trabalha mão de obra. Vamos lá verificar. Diante disso, nós vamos ter acesso aos contratos. Caso não exista contrato, mas a gente precisa saber. Visitando a obra, a gente vai saber se o material é fornecido pelo empreendedor ou pelo construtor. Sabemos disso. Nós temos um decreto 6295 de 2011, em que ele estabeleceu a base presumida para a cobrança do ISS da construção civil
em 40% do valor total da obra, ou seja, nos casos de empreitada global. No caso que é um contrato de empreitada global, vamos mensurar isso aqui, o contrato, e é feito o cálculo a partir de 40% Bom, dessa. no seu município está seguindo a regra que Estamos seguindo. define aí o STF, a partir daquela votação Isso. lá do município de Betim, em que a ministra Ellen Grace definiu que tem que deduzir os materiais, e vocês estão fazendo isso já se aproveitando de uma instrução interna e definindo que 40% então do custo global da obra é mão de obra, é serviço sujeito ao ISS. Isso foi utilizado lá em 2011 para que pudéssemos simplificar o trabalho com construção civil, porque o artigo 58 do nosso Código Tributário, ele determina que deve-se apresentar a documentação, as notas fiscais, tudo mais ali. É penoso para o contribuinte, para os fiscais também, está avaliando aquilo, fechar o custo de uma obra. Então, é muito trabalho. Então, visando essa simplificação, o município editou esse decreto 6295 em 2011 para que pudesse simplificar o trabalho, tanto do contribuinte quanto nosso. Nós aceitamos a base presumida de 40% nessa situação aqui. Tudo bem. Então, tá isso, a gente trabalha com isso. E ele faz esse pagamento antecipado ou ele vai fazer o pagamento ao final do processo? Então, o Código Tributário, ele determina que, à medida que forem sendo realizados os pagamentos para o empreiteiro, o consultor, ele tem que emitir nota, naturalmente, e está fazendo recolhimento do ISS. Isso é perfeito. Mas tem uns casos que o pessoal está escapando hoje. Às vezes, o consultor ele tem uma empresa, tem uma pessoa jurídica lá, mas ele pega uma obra de uma pessoa física, vamos supor aqui, e ele não trabalha com a pessoa jurídica lá, ele vai trabalhar com a pessoa física, ou seja, isso aqui é o município onde tem perdido muita receita nessas situações. Então, esse é um dos fundamentos. Os chamados autônomos. O sujeito vai trabalhar, faz obras, junta 5, 6 autônomos e vão lá e se formaliza e constrói casas, constrói residências, constrói condomínios, constrói estruturas, e efetivamente há uma estrutura empresarial ali, mas eles estão recolhendo seu ISS como autônomo lá. Ou nem recolhendo. Ou nem recolhendo, né? E para fugir exatamente, inclusive com efeitos no INSS, isso também. Sim, também. Né? No INSS, né? Pega 5, 6, um consegue a obra e efetivamente esses 5, 6, todos como o INSS alvarazinho de autônomo, vão lá e constroem. Mas ali está formado o caráter empresarial de um negócio, embora de forma irregular. Essas pessoas formam uma empresa, formam um negócio, até porque é impossível uma pessoa sozinho, com uma especialidade única, construir uma casa. Se ele é pedreiro, ele não é eletricista, ele não é pintor, ele não é encanador, né? Então é impossível que alguém consiga efetivamente construir uma residência, um edifício com uma única especialidade. Você precisa de várias especialidades para construir isso, né? Eletricista, pintor, encanador, pedreiro. Você precisa de auxiliares, o pedreiro não faz tudo sozinho, né? Você precisa de auxiliares, então a natureza da construção civil normalmente será empresarial, normalmente será de conjunto de obra, né? de realização disso. Sobre esse assunto, construção civil, eu posso falar com propriedade, porque antes de ingressar na carreira de auditoria, me formar como contador, realmente eu trabalhei 18 anos na construção civil, desde ajudante de pedreiro até ser encarregado de obras, a gente trabalhava com equipes, então nós temos um pleno conhecimento, você está plenamente correto em suas colocações, realmente uma andorinha só não faz verão, você precisa de uma equipe lá, Sim. Ou vários operários em conjunto, em parceria para construir uma obra, ou um consultor só, pega aquela obra, contrata os funcionários, às vezes registram esses funcionários. O caráter empresarial sempre estará ali. São situações. Eles às vezes registram na empresa, mas eles não pagam o tributo do ISS pela empresa. Por quê? Porque eles têm uma preocupação com a legislação trabalhista. O Ministério do Trabalho, a questão trabalhista lá é muito rigorosa, então eles têm essa preocupação. Se pegar, e até mais a preocupação deles é com que o funcionário deles saia e denuncie eles no Ministério do Trabalho. Então eles complicam. Essa parte eles fazem. Mas a outra parte de emitir nota fiscal e recolher os tributos municipais e federais também, no caso da construção civil, eles não fazem. Então, eles sonegam a parte tributária. Trabalhista, previdenciária, eles recolhem, a outra não. É esses consultores que a gente busca, num primeiro momento, atingir. Isso aqui é importante, a gente chegarmos nesse assunto. Nós vamos lá, cercamos por ali, o dono da obra pega um contrato. O contrato pode estar subfaturado? Pode. Para aí. O que nós adotamos? Pegamos os padrões da tabela CUB.
porque o Sinduscom fornece isso. Sim. Então, é a mesma tabela que a Receita Federal do Brasil se utiliza para cálculo do INSS dessas obras. O que nós fizemos? Estabelecemos também que nós temos esse valor de pauta, um valor referencial, que não pode ser inferior a 40%, porque nós temos o decreto 6295 que estabelece em 40%. Então, nós estabelecemos. São 19 padrões de obra na tabela CUB. Então, a gente qualifica aquela obra dentro de um padrão. Qual o padrão que ela se enquadra? Ótimo, esse padrão é. Qual que é o valor do metro quadrado dessa obra? Chegou um valor X? Ok, então 40% disso é mão de obra e em cima desses 40% nós vamos cobrar 5% do ISS. Se o prestador de serviço não recolher, lá na frente, Proprietário do imóvel. ele é obrigado a isso, então nós temos como fazer isso. De que forma? Quando ele precisar do habite, ele for requerer o habite, ele vai precisar, o artigo 269 do nosso Código Tributário determina que para a liberação de alvarás e inclusive o habite, precisa de haver uma certidão de quitação de todos os tributos. Sim. O município não vinha exigindo muito isso. Na aprovação dos projetos, tudo bem. Para a utilização do imóvel, para qualquer fim, há que ter uma certidão de regularidade tributária e aí, obviamente, se esse prédio ainda não teve o pagamento do ISS relativo à sua construção, vai ser negado o habite. Vai negar as devidas licenças. Então, as licenças quanto aos alvarás de construção, ampliação, reforma e o mesmo aceite, isso aqui, o que se verifica? ITBI, que geralmente nunca se fica, porque o município já cobra por antecipação, não temos problema com ITBI local, mas as dívidas de IPTU do imóvel, eles têm que estar quitados para a concessão do alvará. Então, resolveu ali, fica o habite, fica o ISS a posteriori. E nessa hora, sim, nós vamos estar junto desse contribuinte novamente. Ele tem que, para entrar com habites, pedido de habites, melhor dizendo, ele tem que procurar a Secretaria de Receita, requerer uma certidão negativa do recolhimento do ISS daquela obra. Então, nós vamos criar um cadastro lá específico para o acompanhamento das obras. Terminou a obra, fecha-se aquele cadastro, ou seja, encerrou com todos os recolhimentos, ok. Ele não recolheu o ISS lá, tem pendência, aquele cadastro fica lá aguardando, ele está rodando, está aguardando o recolhimento do ISS para que seja encerrado. Sim. Então, essa é a nossa visão, ou seja, nós temos duas etapas aqui, duas frentes de trabalho. Uma para acompanhar a obra no início, lá na concessão do alvará de construção, ampliação, reforma. Não havendo êxito, e de qualquer forma, mesmo havendo êxito, será feita uma checagem final lá na hora da concessão do habite, quando nós vamos emitir essa certidão negativa de débitos do ISS em relação àquela obra. Tá certo. E pode ser residencial, comercial ou industrial, então. Aí fecha tudo, fecha lá no início nas grandes obras, fecha nas obras menores aí com a substituição tributária e efetivamente nessas reformas e ajustes aí o acompanhamento seja na parte da concessão do alvará de licença para construção ou no habite-se depois utilizando-se aí do arbitramento da estimativa para fins de CUB aí, do CUB, né, da estimativa CUB. Muito bem. Papo de Município de hoje contou aí com a presença do Admar Rezende, auditor fiscal lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. Veio fazer uma visita aqui ao Grupo GTM Web e hoje está conosco aqui trocando uma ideia sobre o ISS na construção civil. Admar, valeu, muito obrigado aí por ter estado conosco aqui. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, a visita, a receptividade. Muito obrigado. Isso aí. E contamos com você no próximo Papo de Município aqui no Grupo GTM Web. Até a próxima.